Fala pessoal, tudo bem? Arthur Peveza aqui, tô com meu xará Arthur Borba. A gente vai começar esse quadro aqui de alocação e estratégias, começando no mês de abril de 2026. Esse é um conteúdo muito bacana, porque a gente vai falar de indexadores, classes de ativos, que é também um complemento da análise trimestral macroeconômica que o Arthur Borba faz. Então é um conteúdo muito bacana, é um conteúdo que a gente sempre fala com nossos clientes também, mais na especificidade. Aqui vocês vão poder pegar um pouquinho, né, do nosso racional na hora de fazer alocação de ativos. Então, para você que tem interesse também em conhecer um pouco mais, entrar mais no detalhe sobre os ativos, quer ser um cliente nosso, também a gente vai deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato, tá? Sem mais delongas, vamos começar? Bora. Começando pelo pós-fixado, né? O indexador aí que é um clássico de Brasil, né? Principalmente nesses períodos de juro muito altos nos últimos anos, né? A gente ainda enxerga o ativo como muito positivo, em especial no curto prazo, né, Borba? Porque a gente tem um carrego ainda muito atrativo, né? Você consegue acessar aí na sua corretora fundos, rendas fixas, ainda pagando ali próximo de 110 CDI, que hoje é mais de 1% ao mês, né? Então é muito atrativo para o investidor. Hoje ele está até mal acostumado com esse 1% ao mês, você consegue colher isso até na liquidez, no caixa, que você consegue deixar ali para liquidez e oportunidades. A gente vê que tem a sinalização até do cupom de redução de Selic até o fim do ano e a continuidade disso ainda em 2027, só que com a decorrência da guerra, é um ano eleitoral também, a gente viu que as expectativas do mercado são de que uma possível queda um pouco mais branda do que a gente estava esperando, né? A gente tinha uma previsão muito clara do mercado de terminar 2026 uma taxa mais ou menos em 12,5, e hoje parte do mercado já começa a falar em algo entre 13,25 a 13,75, dependendo ali da análise. Então, tudo isso está acontecendo no resto do mundo, também impacta, é um assunto também que a gente comenta na macro trimestral, dá uma olhada, tá? E aí, comenta um pouquinho, o que você acha? Acho que os pós-fixados hoje eles apresentam uma simetria muito positiva, porque é um carrego muito alto, agora a gente está 14,75. Se a gente olhar na Selic implícita, que a gente apresentou na macro e está no nosso site depois para quem quiser acompanhar, a expectativa de corte é de mais ou menos 0,25, então a gente teria uma Selic de 14,5, que é uma Selic muito alta historicamente, principalmente quando a gente considera uma inflação na projeção anterior à guerra de 4%. Né? Agora, com a guerra, com o diesel subindo 25%, com certeza a gente vai ter uma inflação muito mais alta, apesar de que com a queda do câmbio, isso vai acabar contrabalanceando, quer dizer, a gente tem um aumento dos preços dos alimentos, um aumento do preço da gasolina, mas a moeda também saiu de 5,3, 5,4 para 5, que é uma queda de 7% ali no câmbio. Então, acho que uma coisa meio que anula a outra, para o Banco Central fica razoavelmente confortável seguir com as quedas. Mesmo num cenário de quedas, quando a gente fala nos pós-fixados, a gente teria uma taxa terminal ainda alta, né, entre 12,5 a 13, que é o que está nas projeções, e ano que vem, né, 2027, os juros, segundo o Boletim Focus e o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, a gente teria uma taxa terminal em 10%. Tá? Então, ainda é um carrego alto, apesar de que eu acho, e é importante que o investidor saiba disso, a gente tem riscos nas duas pontas, nas duas pontas em relação aos juros. O risco número 1 seria uma continuidade da guerra que geraria um impacto inflacionário que não está previsto. Isso faria com que a nossa taxa Selic, os juros do mundo inteiro, não só do Brasil, e acaba tendo essa relação, né? Às vezes os Estados Unidos é obrigado a manter os juros mais altos, que acaba influenciando o Banco Central brasileiro e obriga a gente também a ter os juros mais altos. Na ponta contrária, isso seria positivo para quem tem o CDI, tá? Na ponta contrária, um fim rápido da guerra e a possibilidade de uma desaceleração da economia brasileira até o final desse ano, muito em razão do nível extremo, estratosférico, né, de inadimplência que a gente tem hoje, poderia até obrigar o Banco Central a cortar mais os juros do que está sendo previsto. Então, o que eu falo assim para os meus clientes em relação ao CDI tem que ter, é obrigado a ter uma posição, um carrego ridiculamente bom, mas eu teria, para quem está assistindo a gente, uma restrição a se comprometer com ativos de muito longo prazo pós-fixados. Você pegar um pós de 10 anos, 10 anos vai ter, mas de 5 anos, de 3 anos. O custo do pós, assim, o risco do pós, entre aspas, né, é o custo de oportunidade, na verdade, né? No cenário um pouco mais benigno, mundo afora, você ter, né, uma queda de juros e você perder a oportunidade de ter pego um pré, que a gente vai falar na sequência também,
Ou até mesmo no cenário inflacionário, né? A gente vê a opção de algumas economias até comprarem essa inflação e mesmo assim reduzirem os juros, mesmo que de maneira mais branda, como eu comentei antes, justamente por essa questão de inadimplência, né? O cenário de crédito está muito difícil, a gente viu algumas quebradeiras aí de empresa rolando, né? Então, basicamente, é o custo de oportunidade do pós-fixado hoje é o risco, porque mesmo a Selic terminal em 2027 estando mais baixo, ainda é 2 dígitos, né? Ainda é 2 Então, dígitos. assim, o risco do pós é baixo, é mais uma questão de custo de oportunidade. E a gente até entra no pré, né? O pré é justamente o oposto, né? Você está travando uma taxa agora e você garante esse retorno mesmo que os juros caia bastante. O risco do pré acaba sendo a própria inflação, né? E a gente vê, assim, embutido nas projeções que a gente conversa aqui, né? Que você pegar um pré, a gente também vê ele como, no geral como positivo, como você pode ver aqui na imagem, justamente porque num médio e longo prazo a gente enxerga o pré com um prêmio relativamente grande em relação ao CDI. Então, quer dizer, se a gente está falando de uma Selic ali na faixa de 11, 10 em 2027 e até mantendo um patamar parecido em 2028 em diante, significa que se você pegar hoje um pré-fixado de 3, 4, 5 anos, pagando o que está na Selic hoje, cara, 14,75, 15, significa que você vai ter um retorno, né, interessante aí acima do CDI nos próximos anos. E você consegue fazer isso até com alguns ativos que você tem uma marcação no mercado, né? Então a gente olha hoje para Tesouro, na ponta IPCA, que a gente vai falar na sequência também, isso acontece, né? Então, assim, num cenário de queda de juros, que é o mais provável, o pré segue uma boa aposta. Claro que, assim, nos últimos anos, nos últimos meses, a gente chegou a ver taxas de pré-fixados acima de 15, pagando 15, 16% ao ano. Não está mais tão simples achar isso em ativos que não tem um risco muito grande também, né? Mas mesmo assim, a decisão de quem investe hoje, né, é uma análise de abril aqui, então você sempre tem que pensar qual é a melhor tomada de decisão com o dinheiro que você recebeu hoje. Pô, recebi meu salário, entrou meu bônus, entrou minha grana aqui, o que eu tomo de decisão hoje, né? O pré a gente vê como uma opção legal, principalmente para aqueles que não estão com uma posição muito relevante, né, nesse indexador, justamente porque a perspectiva é de queda de juros de um jeito ou de outro, de um jeito brando ou mais agressivo, mas de qualquer forma, sim. O risco do pré seria justamente um cenário mais inflacionário, né? E aí você tem um risco de inflação ali para corroer, né? Em relação ao pós, por exemplo, que ele é o remédio geralmente da inflação e de um câmbio mais alto, então geralmente você tem, né, uma proteção um pouco maior. No pré não, você já fica mais exposto, né? Você já é um ativo que você realmente precifica uma queda de Selic e ao mesmo tempo você não tem um temor de inflação tão alta, né? O que você acha? Acho que o ponto central do pré hoje é que, primeiro, a gente está falando de papéis que não são tão longos que nem são os IPCA+. Então, são papéis de 3, 4, 5 anos. A gente nem tem a opção, não vai conseguir achar um papel tão mais longo do que isso. E nesse horizonte de 3, 5 anos, é muito difícil realmente que a taxa do CDI fique constantemente acima de 13,75, né? Por 5 anos de juros. Cara, se isso acontecer, o Brasil quebra. Quer dizer, a última preocupação que você vai ter vai ser a carteira de investimento. Já estão falando quase de guerra civil, né? Se isso acontecer. Então, acho que eu vejo uma relação de risco-retorno bem interessante no pré, principalmente se a gente olhar essa janela de 3, 4 anos. O investidor ele vai acabar, para quem pegar, ficando nos primeiros meses ali abaixo do CDI, porque o Banco Central vai cortando os juros até você romper o CDI abaixo dos 13,75, 13,5. Um CDB que acaba pagando mais que um título público, a gente vê na plataforma 14, 14,25. A gente está falando de 5 anos de você dobrar o seu patrimônio. Então você pega 100 mil reais, investe, daqui 5 anos você vai ter mais ou menos 188, né? Fazendo a conta aqui de cabeça, vai tirar imposto. Assim, você dobra o seu patrimônio sem risco nenhum. Uhum. Então, e são oportunidades que passam. A gente, para quem está investindo aqui, em 2019, 2020, 2020, 2018, se alguém falasse para mim que o Brasil ia ter uma taxa de juros pré a 14%, eu ia falar, cara, tá louco, né? Acabou o país. Então, tem esse ponto. O ponto negativo do pré é num cenário de estresse fiscal, a gente pode ter uma abertura da curva de juros, que pode gerar uma perda ali no valor do papel a mercado. Não aconteceria no CDBs, mas no título público aconteceria. Se essa guerra pivotar, né, para uma agressividade maior entre os dois países, pode ser que as curvas que tinham subido e voltaram a cair, voltem a subir de novo. O ponto é que nesse patamar de juros, por mais que tenha caído um pouquinho, não tem muito espaço para alta também. Uhum. Tipo assim, vai subir, tá 13,75, bateu 15. Para bater 16 é muito difícil. Agora, para cair para 10 é muito mais fácil. Então,
Eu acho que é uma posição interessante que o investidor tem que ter, complementar os pós-fixados, e é uma oportunidade que não dá para deixar passar realmente. Perfeito. Tá? A gente até pondera isso dentro da carteira do cliente, né? Dependendo dos prazos de alocação e do objetivo do cliente. E é um indexador que realmente tem que ter. A prova até de que o mercado precifica esse ativo como muito atrativo em relação ao pós-fixado é o fato de que hoje você consegue um pré no máximo na taxa Selic atual, né? Então a gente Sim. está na Selic 14,75, você vai pegar um ativo de 4, 5, 6 anos, você consegue esse mesmo 14,75. Quer dizer, se você olhar hoje, né? Pô, o pós parece estar melhor, mas é justamente porque as instituições já precificam uma queda de Selic, então eles não querem entregar um prêmio muito acima da Selic Spot hoje, né? E aí, de novo, a gente entra naquela história de custo de oportunidade, né? Caso realmente tivesse um aumento de Selic. Mas, como a gente falou, todo esse histórico de inadimplência, o que está acontecendo é muito mais fácil um Banco Central comprar uma inflação do que manter um juros tão elevado assim. Então, o pré realmente continua fazendo parte aí da estratégia de médio e longo prazo dos nossos clientes. E aí a gente entra no IPCA, justamente, que conversa muito com isso. A gente traz ele como neutro, tá? Nessa discussão, justamente porque no curto prazo a gente pensa que o IPCA meio que não faz sentido, né? Você tem um pós e um pré pagando super bem. Hoje um juro real ali, quando você aplica num pré e num pós, quase em 2 dígitos também, né? Você tem um juro real de 9% na aplicação. E hoje, quando você olha a plataforma do Tesouro Direto, os próprios CDBs, crédito privado, você fica naquela faixa ali do IPCA mais 7, IPCA mais 8, o que hoje, aplicando hoje, né, você tem um retorno abaixo do CDI. Então, a gente enxerga até o IPCA como mais favorável naquelas aplicações mais de longuíssimo prazo, né? Aquelas alocações de 10, 15 anos que você faz no Tesouro, que você até conseguiria capturar uma marcação a mercado mais atrativa, né? Que o pré, justamente por causa do prazo, que o pré não oferece. Então, a gente até viu bastante conteúdo aí na internet, né? Nos últimos meses e nos últimos anos, na verdade. Pô, quando o IPCA tava no Tesouro lá, IPCA mais 6, pô, é agora que você vai ganhar com marcação ao mercado. IPCA mais 6,5, mesma história. IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Então, falando dessa marcação ao mercado já há anos, né? Parece que ela nunca vem, porque o mercado se deteriorou realmente, né? As projeções também de juros futuros se deterioraram bastante, tanto por cenário interno, mas muito por conta do cenário externo também, que é outro assunto importante de todas as macros. Então, a gente enxerga o IPCA hoje, poxa, aquela aposta que no curto prazo você pode ficar realmente abaixo do CDI, não faz muito sentido uma alocação PCA de 1, 2, 3, 4, 5 anos. 5 anos até, talvez. Mas, de repente, para quem quer capturar um fechamento de curva, né, apostando numa melhora, numa queda de Selic, o IPCA pode fazer muito sentido. Até porque, pensando a longuíssimo prazo, num cenário de curto prazo, a gente sabe que a gente está com esse juros altíssimo e beleza. Mas pensando no cenário de longo prazo, cara, IPCA mais 6, IPCA mais 7... até antes de 2020 ali, era o sonho de todo investidor, né? Pô, 6% de juro real acima da inflação. A gente não pode esquecer que isso é realmente acima da média. Como eu disse antes, a gente está mal acostumado com 1% ao mês, a gente está mal acostumado com um patamar de juros tão alto e você poder ganhar um dinheiro fácil na renda fixa, né? Para quem consegue poupar, claro, né? Mas então no IPCA a gente já começa a ver uma simetria mais positiva para longo prazo e para curto prazo negativa, né? O lance do IPCA, e eu recebo muito isso dos meus clientes, porque agora tá tendo muito marketing digital em cima disso, que é a ideia de que o cara vai pegar o IPCA mais 7, que historicamente foi a melhor aplicação do universo, e que provavelmente com a queda da taxa de juros ele vai ganhar muito dinheiro. O mercado fala de papéis muito longos, né? E tem uma coisa que o investidor não entende às vezes. A renda fixa, quando você fala de título público, ela é extremamente volátil. Mas assim, um NTNB 2055 é quase uma criptomoeda na prática. Oscilação pra caramba. Então... muito sensível, né? É por isso que você pode exatamente ganhar muito dinheiro. Então, o cara hoje que pega um IPCA mais 7, de um papel 2055, principal, né, que é o que vai ter o maior ganho de duration. Se a gente sai de um IPCA mais 7 para um IPCA mais 5, a gente está falando de retornos acima de 200% de ágio, né, em cima do valor do papel. O contrário também seria verdadeiro, né? Então, assim, se a curva de juros sobe, o cara toma 30%, 40%. Que é o que aconteceu aí nos últimos 3, 4 anos, né? Nos últimos anos. Acho que o ponto do IPCA+, é, primeiro, qualquer papel com uma duration menor que 2035 não faz sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido. A não ser que a gente esteja vendo uma inflação muito forte no horizonte de curto prazo. Eu não vejo que faça sentido esse papel. Acho que o pré-fixado, em qualquer horizonte curto de tempo, vai bater o IPCA+, porque a gente está falando hoje de IPCA mais 7, uma inflação projetada de 4, 11. O pré está pagando 13 e pouco. A gente teria que ter uma inflação carregada de 7% para ficar
empatado, né? Você não vai ficar... seria muito difícil no Brasil a gente ter uma inflação durante 5, 6, 7 anos seguidos em 7%. Se isso acontecer, provavelmente quem vai ganhar é o CDI, porque a taxa de juros vai explodir para 20%. Que é o remédio do IPCA. Que é o remédio. Então, o lance hoje do IPCA é... A gente tem um componente pré que está muito alto historicamente. Aí o cara vai lá e pega um papel de longo prazo. Aí o primeiro ponto, tem risco. Por isso que é neutro. É neutro porque a única estratégia hoje que faz sentido para o IPCA+, é uma estratégia que envolve risco. Pode ter um retorno? Pode, porque a taxa natural de juros no Brasil, calculada pelo Banco Central e também pelo IFE, que eu falei da outra vez, é de 5%. Então, assim, ó, se a economia é cíclica, né, e ela tende à média, teoricamente, esses juros sairia de IPCA mais 7, iria para IPCA mais 5. Quem comprou esses papéis teria um carrego acima da taxa de mercado ou ganharia um ágio muito violento. Então, é uma oportunidade e eu entendo que o investidor tem que ter esse ativo na carteira. Quais são as considerações? Nos primeiros 2 anos, você vai perder para o CDI. Então, aquele investidor que vai comprar um papel que a sua taxa vai perder para o pré, para o CDI por 2, 3 anos e que ele depende de uma queda agressiva do mercado e de uma queda da taxa real de juros, porque tem um ponto importante. A gente pode ter uma queda do pré e da Selic e não necessariamente ter uma queda do IPCA mais 7. IPCA mais 7 pode continuar em 7, porque geralmente esses papéis muito longos, 2050, 2045, eles são muito mais precificados em cima dessas questões fiscais brasileiras. Então, não é uma certeza, assim, você pode ganhar ágio no pré de 5, 3 anos e você pode não ganhar ágio no IPCA. São 2 papéis que, teoricamente, deveriam andar juntos. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que existe essa oportunidade. O investidor não pode deixar passar essa oportunidade. Historicamente, tende a reduzir para essa média de IPCA mais 5. Esses papéis podem entregar o grande retorno. No entanto, a porcentagem da posição do cliente não pode ser muito alta, porque vai trazer uma volatilidade muito grande para a carteira, que nem você botar 5% em hash 11 Bitcoin. É uma volatilidade muito alta. Muitas vezes até mais do que o do Ibovespa. E que a pessoa tem que ter uma paciência de que vai carregar por um período de tempo algo abaixo dos outros indexadores. Né? Perfeito. É para quem tem paciência e para quem tem paciência mesmo, e visão de longo prazo faz muito sentido. Perfeito. E aí a gente entra nos fundos imobiliários também, né? Ativos já listados em bolsa, mas que tem uma correlação muito grande com o assunto, né? A gente vê que são ativos historicamente também muito sensíveis à Selic. O investidor de fundo imobiliário, a gente tem que lembrar que são aqueles pequenos investidores, em sua maioria, né? Assim, cerca de 80% dos investidores têm até 50 mil reais, está criando aquele pé de meia. É uma tese imobiliária, então a gente tem que lembrar, fundos imobiliários são imóveis, né? Então, essa sensibilidade à Selic também é muito, muito bem perceptível. Assim, a gente viu o IFIX no ano passado recuperando bastante, justamente por conta dessa expectativa já de queda de juros a partir desse ano, né? Que se retardou depois do que aconteceu em 2023. Então, quer dizer, a gente foi para 12,5, os fundos estavam bem, aí subiu a Selic de novo. Então, os fundos imobiliários estão de lado há bastante tempo, recuperaram no ano passado por conta também dessa expectativa de queda de juros. E agora, com o advento da guerra e até uma pequena mudança de expectativa de queda de Selic, ficaram de lado mais um pouco. E se você olha para a economia real, em relação a imóveis, assim, para quem tem imóvel residencial que está tentando vender, deve ter sentido que esfriou um pouco, né? Assim, o preço que você coloca lá não é necessariamente o preço que você consegue vender. Então, a gente já viu até algumas capitais, algumas cidades relevantes que a venda de imóvel já não tá mais daquele jeito maluco, a galera saia comprando a qualquer preço, né? Justamente porque desacelerou um pouco, né, a economia, de estar com um processo de crédito limitado, um juro muito alto, e também, né, as famílias sentem, e o imobiliário é um setor que sente também. A vantagem dos fundos imobiliários é que você tem, nos bons fundos, né, vamos falar assim dos principais fundos, os 30 fundos aí que importa você avaliar de fato, que você tem os metros quadrados mais valiosos do Brasil, você tem os melhores inquilinos, você tem uma gestão profissional por trás. Então, eles tendem a sentir um pouco menos impacto do que o investidor de imóvel residencial, né? Mas, mesmo assim, como o investidor ele olha muito para a Selic, ele faz muito essa comparação ainda com renda fixa, né, dentro dos fundos imobiliários listados. Isso significa que, muitas vezes, você consegue aproveitar preços, assim, bons ativos a preços pelo menos justos ali na bolsa e capturar até um ganho de capital adicional com a queda da Selic. Por quê? Porque hoje você tem um desconto duplo nos FIIs, né? Você tem não só o custo de oportunidade implícito, que você compara, o fundo está pagando
12% ao ano, mas eu tenho a renda fixa pagando 14%. Tem esse custo de oportunidade, né? E também tem a questão do desconto, né? Dos imóveis dentro do fundo por conta justamente da taxa de desconto, que é a Selic, né? E o IPCA mais longo prazo, no valuation dos imóveis. Então, você tem um ativo que está amassado por conta de uma Selic alta e você tem um ativo que não repõe avaliação patrimonial e correções de aluguel tão agressivas, justamente porque você tem o juro alto. Então, acontece que é um ativo que, assim que a Selic começa a cair, é um ativo que tende a andar bastante, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, assim como a gente comentou com o IPCA+, comentou com o pré, é um ativo muito sensível ao próprio juros, como a gente falou, né? Então, a gente deixa como neutro, não porque não tem oportunidade de investimento nesse setor. Acho que para quem vive de renda, quem já está rentista, já está usufruindo, assim, não, né? É olhar para a renda, é comprar, acumular mais cotas e viver disso. Agora, quem está pensando num ganho de capital a curto prazo, talvez vá com calma, vai comprando aos poucos, porque justamente, né? Pode ser que não se concretize uma queda tão rápida e a gente, de novo, como a gente disse, né? Tá com preços justos em muitos ativos. Então, assim, neutro porque, né, se você tá pensando em capturar um ganho rápido, fácil, não é bem assim. Quando a gente monta essa tabela, a questão de assimetria positiva, negativa, ou neutra, ela tem um viés de curto prazo, né? Um viés tático. Acho que do ponto de vista estratégico, o fundo imobiliário é muito positivo, porque você está pagando 0,7 sem imposto, que é o IPCA mais 8 líquido de imposto de renda. Se a taxa de juros cai, ele se valoriza. Se a curva cai, se valoriza, porque ele é afetado tanto pela curva, que seria a taxa de desconto, tanto pelo CDI, que impacta muito a forma como as pessoas tomam decisão. E é um tipo de uma classe de ativo que tem pouca liquidez. Então, quando você tem fluxo de entrada, ele responde com uma elevação muito rápida. Então, numa visão de longo... em relação a ações e mercado internacional, né? Porque, assim, para quem investe no dia a dia, assim, a gente é liquidez suficiente nos principais fundos. Sim. Mas quando tem uma injeção de capital muito grande, a sensibilidade é alta, então acontece rápido o movimento. Ele responde rápido, né? Então, assim, do ponto de vista estratégico, eu acho positivo. Do ponto de vista tático, é neutro. E é tático do ponto de vista neutro porque se valorizou muito recentemente. Então, o cara que está comprando o fundo imobiliário agora, qual que é a situação dele? Ele está comprando um ativo que vem de uma alta de quase 20%, e que para essa alta continuar, você não é mais uma questão de expectativa de queda da taxa de juros. Você precisa ter uma queda da taxa de juros efetiva para justificar os múltiplos que os fundos imobiliários têm hoje. Porque se o fundo imobiliário se valoriza hoje sem uma queda respectiva na taxa de juros, sim, o múltiplo começa a ficar descompassado. Ele começa a ficar caro demais em relação à renda fixa. Então, por isso que você está comprando mais carrego do que você está comprando uma assimetria de curto prazo. Uhum. Esse é o ponto central. Então, são ativos super legais. Não há uma expectativa de uma valorização no horizonte de 6 meses, assim, muito, muito importante. Mas há uma expectativa de uma tendência de valorização, sim, ao longo dos próximos anos, conforme a taxa de juros brasileira for caindo. Inclusive, assim, o fundo imobiliário, o IPCA+, tem uma correlação muito grande. O mesmo movimento que você captura com a queda do IPCA+, você vai capturar com os fundos imobiliários. E você tem que tomar um cuidado de... Se eu tenho muito FII, não faz sentido eu ter muito IPCA+. Se eu tenho muito IPCA+, não faz sentido eu ter muito, sim, FII, porque são andar juntos, né? Esse é um cuidado que o investidor tem que ter. E às vezes você pode escolher como é que você captura. Ou escolho capturar com os FIIs. Eu, particularmente, gosto de capturar com os FIIs porque são isentos, né? E respondem bem. Tem altíssima liquidez. E tem altíssima liquidez. Tem pessoas que preferem capturar na renda fixa. Mas eu acho que existe um caráter até de substituição, né? Perfeito. De não querer capturar o mesmo movimento inteiramente com dois ativos. Se você começa a ter muito dos dois, a carteira fica muito no mesmo risco. É uma correlação muito grande. No mesmo vetor de forças, né? Perfeito. E para quem já pensa em aposentadoria, já vive de renda, a gente tem também um acompanhamento em relação a isso. A gente tem uma carteira para viver de renda, muito pautada também em fundos imobiliários, com ativo muito democrático nesse sentido. Então, se você quiser saber mais, também deixa um comentário aqui, se inscreve para entrar em contato com a gente no link aí na descrição, tá? Porque é um dos pontos fortes, né? A gente atende muita gente que já aposentada, quer viver de renda e que quer, né, usufruir de uma renda que, assim, é estável e crescente pela inflação. Selic pode cair para 6%, essa sua renda se mantém crescente, então é um tipo de ativo para quem já está aposentado. Essa discussão até de curto prazo importa menos, né? Sim. Então também é uma discussão um pouco diferente. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, também estamos à disposição, tá? E aí, falando de Bolsa Brasil, né? Quer começar?
Acho que Bolsa Brasileira a gente tem uma questão que foi muito interessante nesse ano, que foi uma entrada muito grande de investidores estrangeiros, já vinha, né? O que mudou? A gente tinha uma saída de dinheiro dos Estados Unidos, uma diminuição dessa concentração de capital internacional lá para outras regiões do mundo. Lógico, a maior parte desse dinheiro foi para a Europa, foi para o Japão, foi para a Coreia do Sul, e uma parte minúscula desse dinheiro veio para o Brasil. Essa parte minúscula, para a nossa economia, é um caminhão de dinheiro. É muito dinheiro. E a nossa bolsa, querendo ou não, ela é pequena do ponto de vista internacional, ainda mais se você dolarizar ela não dá um fundo nos Estados Unidos. Então, acabou valorizando muito a nossa bolsa, como valorizou a bolsa da Colômbia, como valorizou a bolsa de praticamente todos os países latino-americanos, África do Sul, e todos os países assim, se valorizou. A bolsa europeia subiu bastante e tudo mais. Esse ano específico tem uma diferença grande que foi, com a guerra, o Brasil se destacou de fato. Por quê? Porque o Brasil é um exportador de commodity agrícola, o Brasil é um exportador de petróleo, o Brasil é um país que não vai ser praticamente nada afetado com essa situação, para além dessa elevação do preço do diesel que a gente teve, mas o preço da gasolina não subiu. É um país quase independente no petróleo, de commodity energética, né? Os Estados Unidos é 100% independente, a gente é quase. E esse capital estrangeiro, olhando os países da Ásia, né, se ferrando, porque eles são muito dependentes daquela região, os países da África também numa situação difícil, porque são dependentes, a Europa já naquela situação por conta da guerra da Rússia, assim, quando eu penso em emergentes, nesse cenário, qual que é o melhor emergente? O Brasil. O dinheiro acabou vindo muito para cá e a gente viu essa enorme valorização. Não é o tipo de ativo que a gente passou recentemente para os nossos clientes. Eu tenho uma reticência muito grande com Bolsa Brasileira, principalmente pelo fato da alta da Bolsa Brasileira ser muito pautada no investidor estrangeiro. Quando uma dependência muito grande, né? Assim, parece que a Bolsa Brasileira ela tem o trunfo dela não é ter as ótimas empresas listadas, ter bons representantes no mercado internacional. Na verdade, assim, a gente pega a sobra do dinheiro quando a gente vira alternativa quando lá fora tá ruim, né? E até pela essa questão de valuation. Então, quando tá oportuno, vou pegar aqui, comprar o real e fazer investimento nessas empresas para capturar um ganho de capital, que geralmente o investidor estrangeiro ele entra, né, quando tá interessante, ele compra, ele sai de 6 a 12 meses depois, captura esse ganho de capital, e aí o investidor brasileiro, pessoa física aqui, fica a ver navios, né? Porque você tem que... Quando o investidor estrangeiro tá entrando, você captura uma alta muito grande e você tem que cuidar para não ficar de fora da festa na realização. Porque é isso que você estava falando, né? A Bolsa Brasileira é muito dependente desse capital estrangeiro para fazer preço. E na mesma velocidade que entra o dinheiro e a bolsa sobe, ela pode muito bem sair também. Então a gente fica nesse meio do caminho, né? Meio dependente do que acontece no resto do mundo. E até uma questão que a gente fala de custo de oportunidade também do próprio juros, né? A gente tá com o juro real muito alto. Para quem investe aqui em Bolsa Brasileira, você pega um histórico assim de CDI versus Bolsa, você vê que tem poucas empresas que batem o CDI. Quer dizer, a Bolsa Brasileira ela parece muito mais um ativo situacional de ganho de mais rápido, de curto prazo, do que algo que tende a ter uma valorização expressiva a longo prazo, assim, de carrego. São poucas empresas que você consegue capturar isso. Então, a gente coloca como neutro também por essa dependência de fatores externos, né, no sucesso aí do Ibovespa. A gente viu também que parte desses ganhos que tiveram aí nos últimos meses também, mesmo nesse período de guerra também, 2025, assim como os fundos imobiliários também valorizou bastante, né, mais de 30% de alta. Mas também por uma série de problemas no exterior e essa descentralização dos Estados Unidos, que é o que a gente fala nas últimas macros já trimestrais, né? E acima de tudo também, né, naturalmente, essa entrada de capital estrangeiro é o que faz preço, né? Então a gente coloca como neutra justamente por esse caráter meio situacional e não por um mérito próprio das empresas, né? E aí, assim, quando a gente olha o histórico, até tem um trabalho da JP Morgan, daquele Outlook famoso que eles têm, que eles mostram a relação entre Estados Unidos e os outros desenvolvidos e emergentes. Você tem 4 anos seguidos que os Estados Unidos bate todo mundo. Aí tem um ano que o emergente estoura, assim, ó, tipo, é uma torre o gráfico. Aí o ano seguinte, geralmente o emergente fica muito atrás dos Estados Unidos, assim, é uma torre invertida para baixo. E aí você passa mais 3, 4 anos os emergentes perdendo para os Estados Unidos. A gente está vivendo esse glitch na Matrix, que é esse ano específico, onde os Estados Unidos está perdendo, né, para os países emergentes. Então não dá para o cara olhar o Brasil e falar, não, acabou o país desenvolvido, agora é Brasil, agora vou botar meu dinheiro aqui.
Porque quando você olha historicamente, é só um ano específico, um momento muito pontual que a gente tem esse diferencial e o, o dinheiro do gringo, ele entra gradualmente ao longo de meses, mas quando ele sai rápido, né? Porque geralmente é alguma mudança, é um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, é uma mudança de política lá, é uma guerra, alguma coisa que acontece que os fundos começam a tirar dinheiro do que eles chamam de risco, que somos nós. Sim. E a Bolsa Brasileira não tem liquidez para esses investidores, nosso câmbio não tem liquidez para esses investidores, então você tem aqueles movimentos agudos, né? De uma desvalorização cambial rápida e de uma queda agressiva na Bolsa e também uma abertura da curva de juros. Sim. Então, tem que ter, não dá para também o cara não ter Bolsa Brasileira, um pouquinho tem que ter, mas assim, não é pesar a mão, achar que vai resolver sua carteira com isso. Fechou. E aí a gente entra no internacional, né? Então você estava falando, né? A Bolsa Brasileira é muito pequena, a gente fala hoje de 1,5% do PIB, né? A Bolsa Brasileira, o PIB de mercado de capitais. E no internacional a gente tem todo o resto. Sim. Né? Então, assim, é difícil de você enxergar que tem todas as oportunidades aqui no Brasil, então é um convite que a gente faz também para falar. A gente sempre reforça com os clientes a importância de você ter moeda forte, você ter ativos globais, porque aqui no internacional é onde você tem as principais empresas do mundo, e não só empresas, né? Assim como aqui você tem renda fixa, você tem os REITs lá fora nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários, né? Você tem os principais ETFs, e uma coisa que eu acho que foi um trunfo muito grande nosso nos últimos trimestres, né? Foi uma alocação também mais pontual. Hoje a gente tem uma carteira de ETFs também globais, né? A gente faz uma seleção por clusters ali, né? A gente tem alguns setores que a gente viu que se beneficiaram bastante. Então, algumas teses que a gente acertou, né? Como engenharia... Ouro a gente acertou, urânio a gente acertou. A engenharia aeroespacial e defesa militar, que foi uma coisa que, acertou. subiu muito agora. Então, quando a gente olha para uma bolsa, um S&P, assim, nunca aposte contra o S&P, né? Acho que o S&P todo mundo tem que ter na carteira, são as principais empresas do mundo e tudo mais. Mas, taticamente, a gente tem falado dos nossos clientes, é importante você ter um caixa para aproveitar uma possível queda que pode vir a qualquer momento. E o que surpreende no S&P não ter caído tanto, né? Assim, a gente viu essa queda com a guerra agora, mas caiu tipo 6, 7%, ok, Não, né? nada. Muita gente falando que o S&P podia colapsar e tudo mais. É o fato de que as empresas têm um ganho de produtividade surpreendente, né? Principalmente com o advento aí da IA. Né? A gente viu que as Magnificent Seven ali do S&P, as principais empresas, continuam trazendo resultados robustos, né? Então, numa expectativa de, juros futuro, né? Nos Estados Unidos subindo, o próprio juro spot e a inflação norte-americana mais alta que a média, a gente esperava, né? Muita gente falava, o S&P tá com uma sensibilidade muito grande. E mesmo com esse período de guerra, mesmo tudo tá acontecendo, o S&P segura um bom valor, mas ficou um bom período de lado. E aí entra a importância de você ter um acompanhamento macro de tudo que está acontecendo e de você ter posições táticas, porque você pode capturar retornos muito expressivos, né, nesses ETFs mais, digamos assim, mais temáticos, né, que a gente conversou bastante nos últimos trimestres, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê uma sensibilidade muito grande no mercado internacional, então... A gente tem duas carteiras internacionais. Uma que é a carteira com ETFs temáticos, que a gente chama de alfa, que a ideia é ela superar o S&P, que é difícil porque o mercado internacional é muito correlacionado com o S&P. Você pega a bolsa de vários países, vários No curto setores... prazo a gente conseguiu porque é tático, né? Mas assim, a S&P ainda segue como o principal player. E a gente tem uma carteira que a gente chama de beta, que é uma carteira para diversificada entre Estados Unidos, países emergentes, outros países, que a ideia é a gente estar ali tentar acompanhar o índice, mas bater ele levemente. A carteira alfa ela é mais agressiva. Para quem quiser ter acesso a uma carteira, como é que eu invisto no exterior? Qual que é o caminho? Quais são tem muitos caminhos, né? Tem várias formas de você investir no exterior. Clica aqui no link que a gente passa para você. Cada caminho faz sentido para uma pessoa diferente. Não é todo mundo a mesma régua, né? Em relação ao cenário internacional, é positivo, primeiro por uma questão do câmbio. Nosso câmbio bateu agora 5, chegou a bater 4,9, então você tem uma janela de oportunidade cambial para se investir no exterior. Existe uma relação tática que vem reduzindo nessa relação pós-cessar-fogo, né? Porque a bolsa caiu muito, então era uma janela de entrada importante. Tá? Agora já fechou um pouco essa janela, mas... E existe um outro elemento, que é o que o Arthur falou, que é o excepcionalismo americano e o excepcionalismo também dos países emergentes, que é você ter, por exemplo, no caso da Bolsa Americana, ano após ano, um crescimento de lucros na base de 15% ao ano. Todo ano, o S&P cresce 15% dos lucros. Surpreendente. Então, por mais que a Bolsa Americana negocie a múltiplos elevados, o crescimento do lucro é tão ridículo, de alto, que ele justifica o múltiplo e continua subindo. E isso é uma coisa importante a gente discutir, porque alguns economistas mais tradicionais, né, que batem no S&P já há muitos anos por conta desses múltiplos,
A gente tem que lembrar que o valuation que você fazia das empresas pré-anos 2000 é muito diferente do valuation que você faz agora. O mundo é outro, né? Então, às vezes é muito difícil de você interpretar, né, projeções de lucro de empresas de tecnologia, porque já não é mais como o mercado internacional que a gente conhecia lá atrás, não é só a indústria, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar porque a nova relação preço-lucro, né, as novas projeções de valorização, elas vão puxar essa média para cima naturalmente, né? Acho que esse é um ponto. E outra coisa, né? Num período de incerteza, até do poderio das moedas internacionais, até do dólar, eu não acho que o dólar vai perder, tá, sua relevância global como moeda principal, mas assim, no mercado, e isso vale para a Bolsa Brasileira também, no mercado onde a moeda nacional às vezes está se desvalorizando, o que vale, o que ganha frente à moeda são negócios, né? Então você está investindo em empresas que têm essa capacidade de repassar preço ao consumidor, naturalmente, das empresas de tecnologia com IA que, cara, é sem precedentes, assim, o nível de dominância que elas podem ter no mercado. E aí a gente vai vendo também muitas incorporações, né? E muitas empresas ficando pelo caminho e novas grandes empresas surgindo, né? Como expoentes. Claro que quando a gente fala das Magnificent Seven do S&P, né? As principais empresas, elas seguem ali dominantes, mas nada impede que com essa nova ordem mundial aí de tecnologia, que não apareçam também, não só nos Estados Unidos, mas com outros países, ou novas empresas que venham a ser dominantes no mercado. Então, a gente segue positivo porque, cara, se você olha para internacional fora Brasil, a gente tá falando de 98,5% do mercado, significa que a gente tem muitas oportunidades aqui, mesmo que táticas, né? E o S&P a gente acredita também que é muito atrativo e até mostra uma certa resiliência, né? Porque é muito difícil você apostar ainda mais quando a gente fala de assimetrias, aqui a gente fala de curto prazo, é muito difícil de apostar que, cara, de repente nos Estados Unidos ou as principais economias vão deixar de sê-las, né? No curto prazo. Então, cara, quem não tem que ter, né? Quando a gente fala aplicação internacional e a gente pega, por exemplo, grandes investidores, os ELFs, né? É 50% da carteira. É o normal. Assim, o brasileiro ele tem uma dificuldade em entender, né, o investimento internacional. Um viés doméstico, assim. Tem um viés doméstico muito alto, que é estranho, tá? Porque os países latino-americanos, pega aqui o Paraguai, a Argentina, o Chile, a grande maioria desses países, os países da América Central, é o invertido. Na verdade, o cara recebe uma grana, ele põe todo o dinheiro dele fora e ele deixa o dinheiro do país dele, o que é o caixa, né? O brasileiro é o contrário, ele deixa todo o dinheiro dele no Brasil e a partezinha ele coloca lá fora. E o ponto é o seguinte, internacional. A gente tem um processo de valorização cambial agora, tudo bem. Teve a valorização no Brasil recentemente, por conta dos investidores estrangeiros estão vindo para cá, beleza. Só que esse movimento ele jogou para debaixo do tapete os problemas estruturais que o Brasil tem, que era um debate que estava acontecendo em 2024. Não sei se vocês lembram, Haddad indo na TV falando que ia fazer um ajuste fiscal, que na verdade não era um desajuste fiscal, que a nossa curva de juros chegou a bater 16. E essa curva de juros estava a 16 de um medo fiscal muito grande no nosso país, isso acabou se dissipando por conta da valorização da moeda, que diminui as expectativas de inflação, e essa entrada de investidores estrangeiros facilita muito o nosso país se financiar. Né? 2 pontos. Se esse cenário muda, o debate fiscal volta. E o terceiro ponto depois da eleição, o Brasil vai estar numa situação que ele não tem mais gasto discricionário. A gente vai ter que fazer uma reforma fiscal e esse debate vai voltar. Vai voltar. Então, esse devaneio, né, do mercado internacional de apostar no Brasil e todo o dinheiro vir para cá, em algum momento ele passa. Temporário, E aí você vai ver o câmbio voltar para 5,5, voltar para 6, simplesmente porque nós somos um país que imprimimos quase 20% ao ano de moeda, enquanto no dólar a impressão monetária é 3, 4% ao ano no máximo. O limite normalmente é 2,5, 3. A nossa moeda tende a se desvalorizar naturalmente por conta disso. A longo prazo, pensando assim, qual é a chance de que qual é a chance de que em 3 anos o dólar vai estar no mesmo patamar ou abaixo do que está agora? Cara, muito difícil. Longuíssimo prazo, menos ainda. Né? Então, boom da commodity, aquela questão, uma coisa bizarra. O Brasil é meio temporário. Só da guerra acabar, a moeda já desvalorizaria, né? Então... Exato. E aí, continuando falando em guerra, temos 2 ativos também que tem uma correlação enorme, né? Vamos falar de ouro e cripto aqui numa categoria juntos, né? Apesar de eles terem algumas diferenças, a gente traz eles como positivos. Primeiro porque o ouro é um ativo que é uma proteção mais clássica, né? Aquele ativo de porto seguro, principalmente de grandes fortunas e dos bancos centrais, mundo afora. Depois você comenta um pouquinho mais sobre isso. E ao mesmo tempo, a cripto também a gente vê como positivo, não só porque caiu bastante, né? Caiu 40% desde o topo ali. E a gente, inclusive, comentou isso, né, com nossos clientes. Poxa, a cripto realmente a gente esperava que tivesse
uma conexão um pouco mais clara com o ouro, assim, por ser esse ouro digital e ser essa moeda descorrelacionada das moedas convencionais, das economias, né? Mas o que a gente viu foi o oposto, né? O ouro se valorizou bastante, né? Até de forma antecipada à guerra, né? O que é curioso, mas não tanto para quem tá ligado. E a cripto aconteceu ao contrário, caiu um monte, né? Sim. E a gente vê isso justamente por quê? Porque a cripto, principalmente, né, o Bitcoin como moeda principal, vamos citar ele é muito visto como um ativo especulativo de risco. Então ele tem mais correlação com o S&P ou ativos da Nasdaq, né, lista de tecnologia norte-americana, do que com o próprio ouro, que seria a tese de longo prazo do Bitcoin, porque as pessoas ainda enxergam como um ativo especulativo. Não é um ativo que você transaciona, você não vai na padaria e usa Bitcoin. Não é aquele ativo ainda que você faz isso. Então ele tem uma volatilidade, um carrego de volatilidade muito grande. Essa correção foi uma correção que a gente já viu anteriormente, não é a primeira vez que o Bitcoin cai 40%, 50%, já caiu muito mais, inclusive, no passado. Mas a gente coloca os dois como positivos aqui porque, assim, o ouro, apesar de ter... E aí é um contraponto, né? O ouro, apesar de ter subido bastante já, depois eu peço pra você comentar um pouquinho das vendas dos bancos centrais. Pô, do topo ele já caiu, né, 15%, 20%. E a cripto, justamente por vir já nesse momento de correção, enquanto a gente grava esse vídeo, né, como um ativo em que as pessoas começaram a usar mais. Até o próprio Irã, né, você comentou na visão, né, reunião macro, né, pô, vou passar um navio aqui no Estreito de Hormuz, cara, $2 milhões em criptomoedas. Por que isso? Foi um artifício utilizado pela Rússia lá quando começou a invadir a Ucrânia. Bitcoin é aquela moeda que você consegue transacionar mesmo com embargos econômicos de outras economias, então, cara, cripto você transfere livremente. O Irã também, né, com a mesma ideia, né, de acúmulo de cripto. Então, ainda é visto, né, nesses momentos de crise, a gente ainda vê como a cripto ela tem esse papel importante, só faltou ainda aquele aspecto assim das pessoas entenderem, né, de vez que é um ativo que você vai poder usar como moeda no futuro, né, e também o ouro nessa mesma tocada. Claro que o ouro, ele passa muito tempo de lado, depende se sobe um monte, né, por conta de tudo que acontece, então tem esse carrego também um pouco mais complicado, mas a gente ainda vê como ativos complementares à carteira, né, pô, nem que você tenha 2,5% da carteira ali nesses ativos, a gente vê que faz muito sentido por um caráter defensivo, mas também, até principalmente na cripto, com uma convexidade mais benigna, quando um mercado está um pouco mais positivo, quando você tem uma resolução de tudo que está acontecendo agora, que é uma questão de tempo, eu imagino, né? As coisas tendem a ficar como estão, né? Que a cripto pode ter uma recuperação muito abrupta, né? Então, a gente vê como, no geral, é positivo aí as duas opções de investimento. Assim, a gente tinha uma tese estrutural de cripto como um ouro, né? Que se no processo de desvalorização da moeda americana ela iria se beneficiar, não aconteceu. Ela é positiva por uma questão tática. Ela caiu 40%, 50%. Havia, né, antes da guerra, uma projeção de redução da taxa de juros dos Estados Unidos, porque o preço do petróleo, o preço dos alimentos estavam caindo. Então, o Banco Central americano ia cortar os juros 3 vezes ali ao longo do ano. E hoje, por ser um ativo extremamente especulativo, responde muito a aumento de liquidez na economia. Então, você corta os juros, ela acaba se valorizando. Era um positivo tático, né? Eu acho que essa visão mais estrutural das criptomoedas é algo que, para mim, ficou um pouco em suspenso. Eu precisaria ver um pouco mais essa correlação entre os fundamentos e o preço para voltar a acreditar mais nessa tese, porque... E aí é uma discussão até para um vídeo, só para falar de cripto, mas assim, bem breve. A cripto atingiu um nível de maturidade, ETFs, fundos de investimento, conhecimento público, que eu, como economista, já estaria esperando um amadurecimento da moeda como reserva de valor e meio de transação mais corrente. Que iria estabilizar a demanda do papel, porque o preço é dado pelo demanda e oferta. Se eu tenho uma demanda que é uma demanda de dia a dia, uso, a demanda ela é estável. Como o preço dela, a oferta dela é travada, porque ela é aquilo ali e deu, ela também teria um preço estável. Como ela não tem uma demanda de transação e de uso diário muito alta, a demanda dela é especulativa, isso vai apresentar no preço. Então, assim, essa volatilidade da cripto nada mais é que um reflexo da origem da demanda, da qualidade da demanda que ela tem. Então, para quem quer ganhar dinheiro, quem olha gráfico, quem olha tendência, eu acho que está muito bom para comprar. É um tipo de ativo que o cara pode ter ali um pouquinho na carteira, todo mundo deveria ter um pouquinho. No caso do ouro, o ouro ele subiu muito, né? Muito em razão por conta desse movimento que os Estados Unidos está fazendo de bater em todo mundo, bater nos aliados, bater na China, bater em todo lado. A experiência russa mostrou que é muito arriscado para os países terem posições tão importantes assim nos treasuries americanos. E aí a gente tem um problema que é o seguinte, existem muitos países que são poupadores, quer dizer, o país ele chega no final do ano,
ele produziu muito mais riqueza do que ele consumiu. Essa riqueza, ela aparece na balança comercial desses países e ela precisa ir para algum lugar, que é o caso da China, que teve 1 trilhão de balança comercial positiva. Beleza, a China tem 1 tri. O que ela faz com esse dinheiro? Ela começa a botar dinheiro em vários países e no ouro. Então, os países, antes, no passado, eles pegavam esse enorme superávit comercial que eles tinham. O Japão, que tinha superávit comercial, a Alemanha, que tinha superávit comercial, a China, com muito superávit comercial, e eles iam lá e compravam treasuries. Hoje, eles pegam esse superávit comercial e não querem comprar treasuries. Eles vão comprar ouro. Então, esse aumento do preço do ouro, ele foi muito puxado pelos bancos centrais, principalmente pela China. E nesse movimento de guerra, o preço do ouro caiu, principalmente porque os bancos centrais resgataram o ouro com uma alta muito, muito relevante que teve para fazer frente ao influxo de capital que a guerra gerou. Os países ficaram com balança comercial negativa, o dinheiro saiu dos países, né? Teve que compensar ali e usaram o ouro para isso. E o ouro é muito interessante para que no curto prazo, para quem vai querer pegar numa pós-queda, né? Pegar ali o catching up, a valorização depois desse movimento. Mas também é um ativo que você tem que ter na carteira, porque essa tese da desvalorização do dólar, ela é algo que ela sai da boca do próprio presidente dos Estados Unidos, né? De a ideia de que eles têm que desvalorizar a moeda para revitalizar a indústria, a competitividade do país. Então, é muito seguro, né? Você ter o ouro hoje. Mas é lógico que são ativos com muita volatilidade, né? Risco muito alto, tem que ter uma posição pequenininha. Exato. Perfeito. E aí, então, o resumo do que a gente conversou, né? É engraçado que, né, a gente até tava montando aqui, a gente pensou, porra, não tem nenhum negativo dessa vez, né, na análise trimestral. E, na verdade, tem um pouco a ver com também o time e o vértice de alocação que você faz, né? Então, hoje, dependendo do horizonte de investimento, seus objetivos, e até por tudo que tá acontecendo, né? Pô, ano eleitoral no Brasil, juro alto. Guerra acontecendo lá fora, né? E tudo o que tá acontecendo nos Estados Unidos, cara, você tem oportunidades em várias frentes. Então acaba que não tem nada que é negativo, pô, sai vendendo ou sai fora. Não. Dependendo dos seus objetivos, do prazo de investimento e de como está a sua carteira hoje, em abril, você pode ter oportunidades em várias frentes. Então, por isso que ficou dessa forma, né? Claro que por trás disso aqui é só um resumo, né? Mais macro, assim, desses indexadores, desses tipos de investimento. Mas a gente entra mais em detalhe de acordo também com objetivos e como está a sua carteira hoje para a gente ver onde é que a gente aloca taticamente mais forte. Então, se você tiver interesse em conversar sobre isso, quiser entrar mais no detalhe, né, como é que a gente faz o nosso planejamento aqui de alocação com os clientes, também você pode deixar um comentário, se inscreve aqui no canal também para seguir mais conteúdos e chama a gente, clica aqui no link, chama a gente para conversar. Eu e o Arthur hoje, meu xará aqui, a gente está especializado em atendimento de alta renda, acima de R$1 milhão, mas a gente tem também toda uma equipe por trás que consegue com certeza dar um apoio. Então, assim, só de você seguir os conteúdos, você já segue bastante coisa, já aprende bastante coisa. Mas se você quiser um pouco mais de tato, né? Se quiser algo um pouco mais personalizado para você, você pode entrar em contato aqui com a gente também. A gente tem uma carteira feita, agressivo, moderado e conservador, que ela foi pensada em equalizar todas essas relações que a gente falou aqui. Ela é uma carteira exclusiva para os nossos clientes. Sim. Né? E não importa se ele tem 100 mil, 1 milhão, ele pode ter acesso, só precisa ser o cliente da Invest Smart de Florianópolis. É isso. Então, fechamos? Fechamos. Para abril é isso, né? Não se esqueça também de assistir a análise macro, como a gente falou, que é um complemento desse vídeo. E a gente se vê no próximo mês. Um abraço. Um abraço.